A inflação superou a casa dos 2 dígitos para as famílias de baixa renda, o maior patamar desde 2004. Justamente elas são as mais prejudicadas na crise. Rita mora na zona norte de São Paulo com outras 5 pessoas. Ela está desempregada e a renda familiar de R$1.000 não fecha o mês. As contas do dinheiro nem estou pagando, porque se eu for pagar, ou eu pago as contas, eu como. Daiane é cabeleireira e enfrenta o reajuste dos produtos de beleza. 200, 300 reais um produto, a gente paga a água, paga a energia, o nosso trabalho, os produtos e tudo, e não dá mesmo. As famílias com rendas de até R$ 2.100 são as principais afetadas com essa alta da inflação e a crise financeira que atinge o país. Enquanto a pesquisa do IPCA, Índice Oficial da Inflação calculado pelo IBGE, aponta custo de vida de 9,56% nos últimos 12 meses até julho, outro índice voltado às famílias de baixa renda, pesquisado pela Fundação Getúlio Vargas, mostra um acumulado de 10,31%, o maior nível desde 2004. Isso ocorre porque as famílias de menor poder aquisitivo gastam tudo o que têm com itens básicos e indispensáveis: água, luz, transporte, alimentos, sem contar aluguel ou prestação de imóvel. Não há sobra e muito menos poupança que ajudariam a reduzir a pressão sobre esse contingente. Não há muito o que fazer, né? Porque vamos dizer o seguinte: economiza e vai economizar em quê? Em comida? Difícil. Essas famílias, Ayrton Soares, boa noite, em primeiro lugar, né? Isso, essas famílias, elas têm um gasto, o gasto geralmente é maior, proporcionalmente maior, em relação à energia, em água, em alimentação, né? Muitas já têm lá o seu comprometimento, 40%, então não tem muita margem, né, Ayrton? E não tem poupança, normalmente, é até R$2.000, R$2.000 e poucos reais a renda familiar, não é? Então, fica muito difícil. Se as coisas ficam mais caras, eles vão tirar de onde? Então, tem que diminuir o consumo ou diminuir a qualidade do consumido. Esse é o problema. Agora, eu vi aqui, acho que nós estamos chegando no fundo do poço. Daqui para frente não dá para, não vai mais. Isso acontece enquanto a nossa produção agrícola dá saltos de produtividade e as exportações de gêneros alimentícios estão sendo fantásticas, não é? Então, um país está vivendo uma situação muito curiosa, porque tem esse lado positivo e tem outro lado negativo. E soma tudo isso, essa história da corrupção desenfreada e esses políticos malucos que resolvem aumentar salários, enfim, numa época que ninguém tem dinheiro para nada, não é? Só que não aumenta o salário, onde deve aumentar. Estão querendo aumentar o salário agora da Advocacia Geral da União, equiparar com o do Supremo. Enfim, eu não sou um pessimista, como tenho dito nesse programa, mas eu acho que até agora nós chegamos numa escala descendente. Mas a causa fundamental da inflação, senhor, é porque a recessão está instalada no país em função do aumento da taxa de juros. Ninguém mais produz, ninguém tem dinheiro para comprar, você não tem crédito para nada. Esse é o mal que está cometendo o Brasil hoje. Mal, o presidente Dilma botou um representante dos bancos para tomar conta da economia. E é o único país do mundo que, ao invés de baixar os juros, como os Estados Unidos, o Japão, para zero, e estimular com isso a comercialização, a industrialização, aumenta para 14,5%, que vai nos dar, até o fim do ano, 8% do PIB comprometido com o pagamento de juros. 8% da produção interna do Brasil vai ser voltada para pagar juros. Quem ganha com isso? Banqueiros rentistas. Então, qual é a causa da inflação? Essa política que já não era boa, ficou pior. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Muitas mensagens aqui perguntando, sabe o quê, né? Cadê o Vila? Hoje é o Saldiva. Cadê o Vila? Amanhã eu respondo, cadê o Vila? Mas o Ayrton está substituindo o Vila bem, né? Está, inclusive, no lugar do Vila. O Ayrton me confidenciou que o maior sonho dele era fazer o papel de Vila uma vez. Então, ele está sentado no lugar do Vila. E eu estou aqui, vou tentar fazer o melhor possível. Porque eu consegui não agradar mais da metade da audiência do Jornal da Cultura sem sequer abrir a boca. Isso é uma coisa... Você acha que eu comecei bem? Começou bem. Você começou muito bem. Saldiva, vamos ao assunto da reportagem. Gastos, essas famílias de baixa renda estão sentindo mais os reflexos aí da alta inflação, não é isso? Bom, eu vou dar minha visão de como eu enxergo esse problema, porque eu não sou economista, não conheço macroeconomia, mas eu consigo enxergar essa situação a partir das pessoas que procuram o Hospital das Clínicas, né? Que é
esse pessoal já anda, como a maior parte dos brasileiros, anda com água por aqui, não tem poupança, qualquer marola atrapalha. E então eles não têm onde cortar, né? Uma pessoa que tem uma renda grande pode cortar o que chama de supérfluo, pode mudar o tipo de viagem, em vez de viajar para o exterior, viaja para o Brasil. Então você tem um espaço de manobra maior. Mas para esse grupo populacional, eles estão cortando o que é fundamental. E infelizmente, sabe onde está cortando? Em remédio. Remédio. Então, certas doenças crônicas que dependem de medicação, você começa a ver pessoas que se acumulam nas filas do Hospital das Clínicas para pegar remédio de graça. Então, essa é uma situação que eu acho que deveria ser revista. Eu não sei se tem que pagar juros, aumentar juros ou diminuir, mas você gastar 8% do PIB em juros, eu preferia minha parte em educação e saúde. Se eu pudesse escolher, eu preferia educação e saúde. Tomara que isso não dure muito tempo, porque também o fôlego das pessoas para resistir a essas adversidades é diferente. E eu temo que nós vamos ter problemas muito sérios para essa população e para alguns programas estratégicos do Brasil. O Ayrton estava falando da produção agrícola. Nós tivemos episódios que são fruto de pesquisa. Nós conseguimos ter a terceira maior companhia aérea do mundo às custas de pesquisa. A Petrobras, a parte boa da Petrobras, que é tecnicamente muito capaz, também foi às custas de pesquisa. E uma das coisas que foi cortada dramaticamente foi o investimento em pesquisa no Brasil também. Então, nós estamos pegando as duas pontas. O pessoal que precisa de dinheiro para sobreviver e alguns investimentos estratégicos, porque a riqueza no país não se mede em produção, se mede em conhecimento. Eu acho que isso vai ser, e demora muitos anos para recuperar, tanto a vida dessas famílias, quanto o desenvolvimento tecnológico do país. William, só dizer, cortar pesquisa, cortar na área de educação, cortar isso tudo, significa, segundo os últimos resultados dos cortes, ter uma economia de 8,8 bilhões. O aumento da taxa de juros elevou a dívida em 40 bilhões. Então, que cortes são esses? Isso é que é irreal. Pois é. O Tylon Platero aqui pelo Twitter, o problema é que o Brasil corta os gastos com a população, mas não corta os bancos, não corta com os bancos e no Congresso. É que você até disse agora aqui sobre os aumentos, né? Estão programados ali no Congresso para votarem.